Olá, amigo lotequeiro. Nós vamos aqui apresentar para você palpites e dicas do concurso 764, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de 8 de 2017. E o nosso título aqui é Loteca, jogue com inteligência e aumente suas possibilidades. Ou seja, ao invés de você marcar aleatoriamente apenas pelo nome do time, achando que o Corinthians sempre vai ganhar do Vitória, né? Estou só citando esse exemplo porque foi um resultado recente que aconteceu aí, que o Vitória ganhou do Corinthians lá em São Paulo. A gente vai mostrar informações aqui que possibilitem a você, nem sempre, né, tomar a decisão de marcar naquele time mais conhecido, naquele time mais tradicional. A gente vai, no final do jogo, no final desse vídeo, a gente vai dar um palpite simples, em que eu vou marcar 14 palpites e botar apenas um duplo. E a depender da sua disponibilidade financeira, você pode marcar duplos ou triplos nesse jogo e fazer o jogo de acordo com com o recurso financeiro que você tem. E rapidamente a gente vai mostrar aqui somente como é feito o jogo, né, para aqueles que não conhecem. Para quem conhece também não tem problema, vai ser rápido aqui, só para a gente dar uma ideia. O jogo ele é formado por, a Loteca ele é formado por 14 jogos, e esses jogos você tem um time da coluna 1, que é o mandante, o time que joga em casa, e o time da coluna 2, que é o visitante, é o time que joga fora de casa. Você pode, em cada um desses 14 jogos aqui, você pode escolher tanto marcar a coluna 1, como a coluna do meio, ou a coluna 2. E ainda pode marcar coluna 1 e do meio, coluna do meio e 2, coluna 1 e 2, e ainda pode marcar um triplo. Claro que quanto mais opções você marca no mesmo jogo, o seu jogo sai mais caro. E claro, se você marca a coluna 1 e o time da casa, o time mandante, ele ganha, você acerta seu ponto. Se você marcar empate, essa coluna do meio, e os times empatarem, você acerta seu ponto. E se você marcar coluna 2 e o time visitante ganhar, você também acerta o seu ponto. Quando você entende que um jogo é muito difícil e você não quer perder aquele ponto, você pode marcar um triplo, marcar as três colunas. Quando você marca as três colunas, você tem que marcar esse quadradozinho aqui, para indicar que você está marcando um triplo nesse jogo. Claro que esse jogo sai mais caro se você marca um triplo. E se você marcar um duplo, quer seja coluna 1 e 2, coluna 1 e do meio, coluna do meio e 2, ou coluna 1 e 2, nesse caso você está marcando um duplo e você tem que marcar esse quadradozinho aqui. Então, isso vale para os 14 jogos. Claro que você não pode botar duplos em muitos jogos, a gente vai mostrar a limitação disso aí, vai ser uma informação rápida só para você se situar. Então, tendo uma ideia geral de como você joga, nós vamos mostrar aqui como você calcular o valor do seu jogo. Ou seja, ao invés de você, toda vez que fizer um jogo, estar olhando entrando lá no site da Caixa para verificar quanto é que aquele seu jogo vale, ou até mesmo saber se você não ultrapassou o limite permitido pela Caixa, eu vou mostrar aqui rapidamente como é que você calcula o seu jogo, como é que você calcula o valor do seu jogo, para você não perder tempo tendo que procurar em outros locais. Então, tá aqui, a gente coloca aqui, calcule o valor do seu jogo e a gente começa mostrando que a caixa, você tem 14 opções lá, 14 jogos que você tem que marcar, mas você tem que, em pelo menos um deles, você marcar uma aposta dupla, ou seja, marcar duas colunas, que seja 1 e 2, que seja 1 e do meio, que seja do meio e 2. Então, pelo menos um daqueles 14 jogos você tem que marcar um duplo. E aí você vai ter duas apostas e você paga R$ 2. Mas aí você pode fazer outras variações. Se você quiser marcar, por exemplo, dois duplos e saber quanto isso custa, é só multiplicar 2 vezes 2 dá 4, 4 aposta, R$ 4. Se for marcar três duplos, é 2 vezes 2, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 3 duplos dá 8 apostas, que é R$ 8. Esse mesmo raciocínio ele vale para triplo. Se você marcar um triplo, o seu jogo, você terá 3 apostas e o seu jogo vale R$ 3. Dois triplos é só você multiplicar 3 vezes 3, então você tem 9 apostas e o seu jogo vale 9. 3 triplos é só você multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, você tem 27 apostas e o seu jogo vale R$ 27. Observe que eu falei que a caixa não permite que você jogue os 14 jogos sem botar pelo menos um duplo, que é o jogo mínimo. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a jogar o duplo. Se você também quiser jogar um jogo só com triplo ou com um triplo só, você também pode. O que não pode é jogar
um valor inferior a R$2. Como o triplo aqui você tem R$3, você também pode jogar um jogo só com um triplo. Com um triplo, com mais de um triplo. Você jogar o duplo não é obrigatório, apenas você não pode jogar sem ter pelo menos um duplo ou um triplo no seu jogo. E você ainda pode fazer a combinação de duplos e triplos no mesmo volante, como por exemplo a gente está mostrando aqui. Se eu pegar esses dois exemplos aqui, eu quiser fazer um jogo de 3 triplos mais 3 duplos, para eu saber quanto isso vai me custar, eu só tenho que multiplicar, fazer a multiplicação dos 3 triplos e os 3 duplos, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui e o resultado é o total de apostas. Como cada aposta custa R$1, você irá pagar o valor correspondente ao número de apostas, por exemplo, em reais. Por exemplo, esse jogo aqui, quanto é que ele vale? Eu tenho 3 triplos e 3 duplos, eu só tenho que fazer a multiplicação. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 2, 54, 54 vezes 2 dá 108, 108 vezes 2, 216. Então, um jogo desse aqui, ele dá 216 apostas e você pagaria R$216 por esse jogo. Você pode fazer qualquer combinação entre duplos e triplos. Agora, tem umas regras que você tem que obedecer, que são impostas pela Caixa, que eu vou mostrar agora. Você pode botar um triplo e 2 duplos, 3 triplos e 5 duplos, e aí por diante. Só que você tem limites que você tem que obedecer, que nós vamos mostrar aqui. Por exemplo, quais são os limites do volante? No mesmo volante, eu só posso jogar no máximo 9 duplos, que dá, se eu multiplicar 9 vezes, ele vai dar 512 apostas, que corresponde a R$512. E triplos, eu posso jogar no mesmo volante apenas 6 triplos. Se eu multiplicar esse 3 6 vezes, ele vai dar 729 apostas, que corresponde a R$729. E isso não quer dizer que esse é o valor máximo que você pode jogar. Isso aqui é o máximo de duplos que você joga num cartão. Aqui é o máximo de triplo que você pode jogar no mesmo volante. Porém, você pode combinar duplos e triplos, e nós vamos citar o exemplo aqui, que na quantidade que você quiser, desde que não ultrapasse esse valor. Esse é o limite máximo do valor de apostas. Tá? Então você pode, se você jogar, esse é o 3 triplo mais 5 duplo, se você multiplicar isso aqui, isso vai dar 864 apostas. Significa que você pode fazer qualquer combinação de vários triplos, vários duplos no mesmo cartão, desde que esse valor não ultrapasse 864 apostas. Repetindo, no mesmo cartão eu só posso jogar no máximo 9 duplos ou 6 triplos. Quando eu faço isso, se eu jogo 9 duplos no cartão, para completar os 14 jogos, eu tenho que jogar mais 5, só que esses 5 jogos que eu vou fazer a mais, eles não podem mais conter nem duplo nem triplo, eles têm que ser simples, é o que a gente chama de jogo seco. A mesma coisa acontece aqui. Se você jogar 6 triplos, você vai precisar jogar mais 8 duplos, 8 jogos secos, ou seja, 8 jogos simples, para completar 14 jogos. E nesses 8 restantes que você jogar, tem que ser simples, tem que ser o que a gente chama de jogo seco. Você não pode mais colocar nem duplo nem triplo nesses jogos. E aí você pode, nesse terceiro caso, combinar duplos e triplos, de modo que quando você fizer essa multiplicação aqui, você não ultrapasse 864 apostas. Então é dessa forma que você calcula os seus jogos. Veja que é bastante simples. Cada vez que você for fazendo um jogo, você pode ir multiplicando ao lado para você ver o resultado obtido. Como eu disse que o limite por cartão são esses aqui, aí você poderia perguntar se eu posso jogar mais de 9 duplas, se eu posso jogar mais de 6 triplos. Posso, mas não posso jogar isso num cartão só. Para eu fazer isso aqui, para jogar mais, por exemplo, vou dar o um exemplo com triplo. Se eu quisesse jogar 7 triplos, o que é que eu teria que fazer? Por exemplo, eu teria que jogar 3 volantes, onde em cada um desses 3 volantes eu repetiria o mesmo jogo, 6 triplos neles, e no sétimo jogo eu iria marcar no primeiro volante a coluna 1, no segundo volante a coluna do meio e no terceiro volante a coluna 2. Então, qualquer que fosse o resultado do jogo 7, eu estaria garantido. Então, isso corresponde a eu jogar 7 triplos. Se eu fizer o jogo dessa forma, mas eu tenho que jogar com 3 cartões. E o que é que acontece nesse caso? Para eu jogar 6 triplos, eu pago R$729, que são 729 apostas. Porém, se eu quero jogar 7 triplos, o meu valor triplica. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3. Então veja quanto dá. 7 triplos, se eu fizer essas contas aqui, multiplicar 3 7 vezes, ele vai dar 2.187 apostas, que daria R$2.187. Mas como eu não posso jogar isso no mesmo cartão, no mesmo volante, eu posso fazer esse artifício que eu usei aí, que é jogar em 3 volantes diferentes, dessa forma que eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, eu posso jogar o volante 1 só para
facilitar o entendimento, para ficar mais didático, vamos admitir que eu quero jogar 7 triplos e eu quero jogar os 7 primeiros jogos, triplo nos 7 primeiros jogos. Como eu não posso jogar todos os 7 triplos no mesmo cartão, o que é que eu faço? Eu marco o cartão com 6 triplos, que é o máximo permitido por cartão. Como eu falei, daqui para frente agora eu não posso mais marcar duplo nem triplo, tem que ser esse jogo simples. Ou eu marco coluna 1, ou do meio, ou 2, mas eu não posso mais marcar duplo, porque a caixa não aceita, não permite que se jogue mais do que isso num cartão. Então, para que eu jogue 7 triplos, o que é que eu faço? Eu faço esses 6 triplos aqui, e claro, como eu joguei triplo, eu tenho que marcar esse quadradinho aqui, para indicar que eu joguei um triplo. E no primeiro volante eu marco a coluna 1 nesse jogo 7, admitindo que eu vou jogar do 1 ao 7. No segundo volante, eu jogo os mesmos 6 triplos que eu joguei aqui, e vou marcar no jogo 7 a coluna do meio. E no terceiro volante, do mesmo modo, eu marco 6 triplos nesses 6 primeiros jogos, e nesse jogo 7 eu marco a coluna 2. Então veja que qualquer que seja o resultado do jogo 7 eu vou acertar, porque eu joguei as 3 opções possíveis. Então com isso eu consegui jogar 7 triplos. Mas veja que eu pulei de 729, que era o valor de 6 triplos, para 2.187. Isso aqui é a mesma coisa. Se eu multiplicar isso aqui por 3, dá 2.187 reais. Então eu posso fazer dessa forma. E aí eu poderia até jogar 8 triplos se eu quisesse. Se eu quisesse jogar 8 triplos, o que é que ia acontecer? Esses 3 volantes que eu joguei aqui, cada um deles eu ia ter que novamente jogar 3 cartões em cada situação dessa. Aqui, por exemplo, esse jogo aqui onde eu tenho 6 triplos e mais o jogo 7 com a coluna 1 marcada, eu teria que jogar mais 3 volantes, em que esse jogo aqui teria um volante onde eu marcaria o jogo 8, marcaria a coluna 1 no jogo 8, teria um segundo volante onde eu marcaria a coluna do meio no jogo 8, e teria um terceiro volante em que eu marcaria a coluna 2 no jogo 8. Então, para esse cartão aqui, eu garanti 8 pontos. Mas para poder eu garantir o sétimo ponto também, o 8, eu tenho que repetir essa mesma coisa nesses dois cartões aqui. Então veja que aqui eu já pularia para 9 cartões, para poder fazer 8 triplos. E esse valor ia dar um valor acima de 6 mil reais, que seria isso aqui multiplicado por 3. Então veja que sai um jogo bastante caro. É claro que isso seria um tipo de jogo para se fazer um bolão, você juntar um grupo de pessoas, se você tivesse assim a convicção de que, ó, 6 jogos aqui eu seco, eu vou acertar. Então eu vou botar 8 triplos aqui, e esses 6 aqui eu sei que eu acerto, então eu vou jogar, fazer esse jogo. Então isso é uma possibilidade que permite a você jogar mais triplos. E se você quiser jogar 9 triplos, também pode, só que isso vai triplicando cada vez que você faz isso. Tá? Isso aqui, claro, é um jogo caro para a pessoa jogar sozinha, mas eu estou dando a ideia de como isso pode ser feito. Essa é a ideia. Então, basicamente, em relação a como jogar, são essas particularidades que eu estou colocando aí. E aqui nós vamos agora mostrar o concurso, que é o que nós vamos avaliar, que é o concurso 764, que vai ser nos dias 26 e 27 de 8 de 2017. Aqui a gente tem os 14 jogos, como eu disse para vocês, só exemplificando com o primeiro jogo aqui. O primeiro jogo é Palmeiras e São Paulo. Então, o Palmeiras é o mandante, embora os dois times sejam de São Paulo, mas o Palmeiras tem lá o seu estádio, que é acho que é o Morumbi, mesmo que o estádio seja do municipal, mas geralmente o time escolhe onde ele quer mandar o seu jogo. Então, o Palmeiras aqui é o mandante e o São Paulo aqui é o visitante, tá? Citando um exemplo de time de locais diferentes, por exemplo, aqui Salgueiro e Sampaio Corrêa, do Maranhão. Então esse jogo vai ser lá em Salgueiro, Pernambuco, porque o time mandante é o Salgueiro, então esse jogo vai ser lá em Pernambuco. Então é dessa forma que você interpreta o volante. Esses times que estão na coluna da esquerda, que é o mandante, ele joga em seu estádio, e esse aqui é o time visitante. Aqui a gente coloca também para que você analise as datas e os horários de cada jogo. O que está em vermelho aqui, como está dito, é domingo, o jogo é no domingo, e os demais jogos são no sábado. Aqui tem os horários também, e vez por outra o pessoal coloca um jogo às 11 horas do domingo, mas aqui nesse concurso não tem. Aqui também a gente coloca as rodadas, né? Aqui esse jogo já corresponde à 22ª rodada do campeonato, nós já estamos na segunda fase da Série A e da Série B. No caso da Série C, como o número de rodadas são menores, você veja que eles estão na rodada 16, mas também já está na segunda fase dessa competição.
Então, na fase C, eu só estou na 16ª rodada. E o local onde os jogos serão realizados. Por exemplo, no caso do Palmeiras, o jogo será no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. No caso do Luverdense, por exemplo, é no estádio Paço das Emas, que é o estádio do Luverdense. O Botafogo de São Paulo joga no estádio do Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, e assim por diante. Aí está os locais onde os seus times vão mandar os seus jogos. A importância de você saber onde o jogo é realizado é você também fazer uma avaliação da situação do estádio do jogo. Um exemplo, o Santa Cruz, aqui nesse jogo 14, ele vai jogar no Arruda. Pernambuco tem 4 estádios. Tem os Aflitos, tem a Ilha do Retiro, tem o Arruda e tem a Arena de Pernambuco, que fica na Grande Recife, fica em São Lourenço da Mata, a uns 20 quilômetros aqui do centro de Recife. Então o que acontece? O Santa Cruz, em alguns jogos, ele manda o seu jogo na Arena Pernambuco. Nesse caso aqui, ele vai jogar no Arruda. Qual a diferença que tem para você, no caso de você analisar ou fazer o seu palpite quando isso ocorre? É que o estádio Santa Cruz, o Arruda, é onde o Santa Cruz treina todo dia. É onde tem a sede do clube e lá o time treina todo dia. O jogador conhece o estádio, o gramado não é dos melhores, mas se tem um buraco lá no gramado, alguma coisa, o jogador já sabe onde é que está. Na hora de correr, ele não corre por ali porque ele já conhece e tal. Já se o jogo for, por exemplo, na Arena Pernambuco, o que é que acontece? É um estádio de Copa do Mundo, um gramado de primeira. Então, essa eventual vantagem, que isso às vezes pesa, essa eventual vantagem que o Santa Cruz teria jogando no Arruda, ele não teria na Arena de Pernambuco, pelo menos em relação ao campo. O campo é igual para todo mundo, é um campo, um gramado de primeira, então ele não teria esse fator, digamos assim, esse diferencial a seu favor. O mesmo, por exemplo, vou citar o caso aqui do Salgueiro. O Salgueiro, o estádio dele é um estádiozinho pequeno, a torcida fica praticamente quase dentro do gramado, um estádio pequeno, a pressão da torcida é muito grande. O gramado também não é dos melhores, mas o time é lá que ele treina todo dia, é lá que ele joga. Então, o time que vai jogar em Salgueiro, ele leva uma certa desvantagem em relação a isso. Diferentemente quando se joga num estádio grande, que independente se você está em casa ou fora de casa, as condições são iguais para os dois clubes. Pronto. Então, isso é o que a gente teria de comentar sobre os jogos aqui do concurso e alguns comentários sobre os estádios para que você, na hora de analisar, você leve isso em consideração. E agora nós vamos falar de umas legendas que nós temos aqui, para quando a gente for analisar cada jogo, tem uma tabelinha que aparece com essas legendas. Né? Então, o V é vitória, E é empate, D é derrota, C é para indicar que aquele jogo foi jogado em casa, é o mandante, o F é fora de casa, que é o visitante, o VM é a vitória do time como mandante, a vitória em casa, VV é a vitória do time como visitante, a vitória fora de casa, EM é empate como mandante ou empate em casa, EV é empate como visitante ou empate fora de casa, DM é derrota como mandante ou derrota em casa, e DV é derrota como visitante ou derrota fora de casa. Isso vai aparecer em umas tabelinhas aí na frente, aí você memoriza isso aí para que a gente facilite na hora da gente analisar cada jogo. E aqui a gente está mostrando como esse concurso ele é composto de times da Série A, B e C. A gente está mostrando aqui a classificação para você ter uma visão panorâmica dos clubes. Né? Por exemplo, aqui nesse concurso, apesar de ter 20 clubes aqui, mas nós só temos quantos jogos nós temos aqui? 3, 4, 5, 6 jogos a gente tem aqui, né? 7. 4 e 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jogos. Então, eu estou mostrando aqui, por exemplo, vai ter um jogo entre Palmeiras e São Paulo, eu botei aqui para facilitar para você ver a posição, a classificação do time, e poder ver isso visualmente, além de você poder também comparar com outros times, né, do campeonato. Ver se esse time, de repente, você chega lá e vê que o Palmeiras está numa determinada posição, mas o Palmeiras ganhou do Corinthians. Olha, o Corinthians está em primeiro lugar e o São Paulo ganhou do Corinthians também, então isso também é um elemento para você usar na sua avaliação. Então a gente mostra aqui. E agora a gente vai mostrar a análise desses clubes primeiro da Série A. Veja que eles não estão na ordem. Eu não vou mostrar jogo 1, 2, 3, 4, 5, não. Eu vou mostrar primeiro os clubes da Série A. Depois a gente vai
para a Série B e por último a Série C. Então vamos começar a analisar o nosso jogo. E nós começamos o primeiro jogo, jogo 1. Aqui eu estou indicando que é da Série A, que é Palmeiras e São Paulo. E aqui eu boto Palmeiras, que é o quarto colocado, para a gente não estar voltando na tabelinha lá para ver a classificação. E São Paulo é o 17º. Veja que o São Paulo está na zona de rebaixamento, Palmeiras é o quarto colocado. Além disso, a gente coloca aqui uma tabela com todos os jogos, desde o início do campeonato, para que você faça uma avaliação geral do desempenho de cada um dos times. E como a gente já está na segunda fase, então está jogando agora Palmeiras e São Paulo, mas já houve um jogo onde o São Paulo foi o mandante, São Paulo e Palmeiras. Então vamos observar qual foi o resultado. Por exemplo, no primeiro jogo, na primeira rodada, o São Paulo ganhou do Palmeiras como mandante. O São Paulo ganhou de 2-0, está aqui o resultado. E aí a gente indica aqui, bota esse pontinho aqui para dizer que a vitória foi como mandante. Aqui eu digo que foi vitória e aqui eu digo que foi em casa. Essa é a interpretação dessa tabela. Então, além de eu mostrar que o Palmeiras está fazendo o jogo de volta, eu estou mostrando que no primeiro jogo o São Paulo ganhou do Palmeiras de 2-0. Esse é o confronto que teve no primeiro turno. Então nós temos a classificação, o confronto. Eu mostro aqui embaixo a campanha de cada um dos clubes, como mandantes e como visitantes, por exemplo. O que é que interessa para a gente nessa tabela? Como o Palmeiras é o mandante, eu estou interessado em ver a campanha dele como mandante. Apesar de que eu tenho aqui também a campanha como visitante. Ó. Ele tem 19 pontos como mandante, tem 14 pontos como visitante e um total de 33 pontos. Está em quarto lugar, como está dito aqui em cima. E já o São Paulo, ele tem 18 pontos como mandante, é quase igual ao do Palmeiras. O problema do São Paulo está como visitante. Ó. Ele tem uma péssima campanha como visitante. Ele só tem 5 pontos como visitante. Por isso que ele só tem um total de 23 pontos. E ainda tem essa tabelinha aqui embaixo, em que a gente mostra, por exemplo, o Palmeiras, como mandante, ele tem 6 vitórias. Como visitante, ele tem 4. Ele tem um empate como mandante e ele tem 2 empates como visitante. Veja que em casa ele praticamente não empate. Ele não empata, só teve um empate em casa. E ele tem 3 derrotas como mandante e ele tem 5 derrotas como visitantes. E isso aqui também está distribuído aqui para que você veja. Aqui embaixo eu mostro o total de vitórias do clube. Ele teve 10 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. E esse mesmo análise você pode fazer para o time do São Paulo. Aí fica aí para que você depois faça uma análise do desempenho de cada clube. Então veja qual é o problema do São Paulo. O São Paulo, como mandante, até que ele está bem. Mas veja como visitante. Ele só ganhou uma partida como visitante. Ele tem 3 empates como mandante, 2 empates como visitante. Tem 2 derrotas como mandante e 8 derrotas como visitante. Então, fora de casa, ele praticamente perde tudo. Enquanto que o Palmeiras só perdeu 5 fora de casa. Daí você vê a diferença de pontos que ele tem. Além disso, a gente mostra nessa tabelinha aqui, eu deixei em vermelho as derrotas para você ter uma ideia do desempenho do time desde o início do campeonato. Você vê aqui que o Palmeiras começou perdendo, empatando, só veio ter uma vitória aqui já no 6º jogo, perdeu de novo, aí em seguida teve 4 vitórias seguidas, depois 2 derrotas, depois começou a ganhar, empatou aqui, tudo bem, e de repente ele perdeu, empatou e perdeu, ou seja, já está 3 partidas sem ganhar. Só que tem algumas explicações. Essa daqui, por exemplo, o Palmeiras perdeu, ela vinha bem aqui, ele estava com 5 jogos sem perder, onde ele tinha 4 vitórias e um empate, mas ele perdeu esse jogo aqui para o Atlético do Paraná em casa. E por que ele perdeu? Porque ele estava jogando aqui com o time reserva, isso foi no final de semana, e na quarta-feira seguinte ele ia ter um jogo, se eu não me engano, eu não sei se era pela Sul-Americana, então ele poupou os jogadores para esse jogo e entrou com um time misto, praticamente só de reservas. E aí ele perdeu o jogo para o Atlético do Paraná. Então, isso são informações importantes que às vezes você não sabe, e aí você marcando o jogo, indo pela lógica, se você for olhar aqui, o Palmeiras nessa situação, eu não lembro agora, mas ele estava lá entre os melhores, aqui os melhores classificados, enquanto que o Atlético do Paraná estava lá perto da zona de rebaixamento. Era difícil você chegar aqui e marcar essa opção, dizer que o Atlético iria ganhar do Palmeiras em casa. Mas tinha essa particularidade que era justamente o Palmeiras estar jogando com time reserva. Já com o São Paulo isso não aconteceu. O São Paulo não estava disputando essas competições aí como Sul-Americana, Libertadores e tal. Então era o desempenho fraco mesmo do São Paulo. Mas o Palmeiras estava bem. Esse jogo aqui, isso foi uma coisa previsível. Tá? Eu, inclusive, no jogo que eu fiz nessa semana, eu acertei esse ponto.
eu sabia que o Palmeiras entraria com o time reserva. Já aqui, não. Aqui o Palmeiras perdeu em casa para a Chapecoense e, na verdade, foi logo que o Palmeiras, no jogo seguinte, o Palmeiras foi desclassificado. Ele até empatou aqui com o Vasco fora de casa. Depois ele foi desclassificado da competição, né? Ele aqui tinha entrado com o time reserva por conta da competição. Ele foi desclassificado aqui. E eu não sei se isso afetou psicologicamente os jogadores. O fato é que o Palmeiras acabou perdendo esse jogo em casa, com um time normal, o time completo, e perdeu esse jogo. Mas a gente, olhando o desempenho do Palmeiras, a gente vê que ele tem um desempenho bom. E o São Paulo não. O São Paulo a gente vê que ele é muito instável aqui, ó, poucas. Aqui, uma derrota, duas vitórias. E você acompanhando aqui, até que nesse último aqui, ele teve uma vitória e um empate. E aqui tem um lance também. A vitória do São Paulo aqui deve-se ao fato de o Cruzeiro também aqui ter jogado com o time reserva. Repare que isso é desfavorável para a campanha do São Paulo. E aí, se a gente for analisar o jogo sob esse ponto de vista aqui, a gente poderia dizer que a gente marcaria aqui tranquilamente a coluna 1 pelo desempenho do time. Não é porque o Palmeiras perdeu essa partida aqui e o São Paulo venceu essa e empatou essa outra que agora eu posso dizer que o São Paulo vai ganhar do Palmeiras. Claro, mas tem que se levar em conta também que isso é um clássico, isso é um clássico paulista e em clássico, mesmo um time estando em total desvantagem em relação ao outro, tudo pode acontecer. Embora que a gente também não pode cobrir todas essas possibilidades, senão a gente vai fazer um jogo, vai ter que jogar 13 triplos. Então a gente tem que tomar algumas decisões. Tem que escolher algum time, vai escolher quem vai ficar quem vai ganhar, se é a coluna 1, se é a coluna 2, coluna 2. O que eu sugiro é que quando você fizer seu jogo dentro de uma certa lógica, você coloca uns duplos e uns triplos para pegar umas zebras, como por exemplo, só citando o exemplo do concurso passado, que eu acertei a vitória do Vitória da Bahia sobre o Corinthians. E por que eu acertei? Eu joguei 6 cartões, e o total do meu jogo deu em torno de R$ 160, né? Joguei 3 cartões com alguns duplos e alguns triplos, e dos 6 cartões que eu joguei, em 5 deles eu acertei o palpite, a vitória do Vitória sobre o Corinthians. Mas preste atenção, eu não deixei de colocar a vitória do Corinthians em nenhum deles. Em todos nesses 5 cartões que eu acertei, ou eu botei um triplo, que foi um deles, eu botei um triplo, por isso que eu acertei, e nos outros eu botei vitória do Corinthians e vitória do Vitória. E por que eu fiz isso? O Corinthians estava invicto, não tinha perdido nenhum jogo ainda, e eu sabia que uma hora ele ia perder. É muito difícil um campeonato longo desse, um time terminar o campeonato invicto. E eu já vinha há uns 2 jogos atrás jogando isso, fazendo ou jogava um triplo ou um duplo aberto em cima do Corinthians, até que acertei. Infelizmente deu azar. Eu perdi em outros jogos. Como também tem hora que você faz uma avaliação errada. Por exemplo, no caso do jogo do Cruzeiro, no caso do jogo, por exemplo, do Cruzeiro com o Sport, não sei se foi nesse último concurso que passou, eu botei vitória do Sport e perdi esse ponto. E por que eu perdi? Eu sabia que o Cruzeiro estava com o time reserva, justamente ele estava se preservando para uma partida seguinte, eu não sei se era a Copa do Brasil, era a Libertadores, não lembro agora, mas o fato é que eu sabia que o Cruzeiro estava com o time reserva. O Sport estava com o time, não estava disputando essa competição, estava com o time 2 semanas descansando, e foi com o time titular, quem estava machucado se recuperou, o time estava completo, e o Sport estava numa campanha boa, estava aí na quinta ou sexta colocação, além do Sport estar numa posição boa na tabela, ia pegar o time reserva do Cruzeiro. Eu então fui lá e marquei coluna 2, coluna do Sport. Resultado, Cruzeiro, com o time reserva, ganhou do Sport de 2-0. Então são coisas que tem que ser levadas em conta. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o time do Cruzeiro é um time bom. Tá? Mesmo os reservas são bons jogadores. Eles são reserva porque o time precisa ter reservas. Mas são jogadores que quando entram dão conta do recado. Então o Cruzeiro foi lá e ganhou. Acabou ganhando do Sport. Estava jogando em casa e ganhou. Então foi um erro de avaliação. Eu estou mostrando isso aqui para que vocês, na hora de fazer a análise de vocês, baseado no que eu estou mostrando aqui, vocês levem tudo isso em consideração. Então veja que baseado nessa análise que nós fizemos aqui, eu vou marcar esse jogo aqui, Palmeiras, coluna 1, e se alguém, na sua análise, achar que, olha, mas o São Paulo é um time grande e está com problemas, vai ter que se recuperar e pode ganhar tranquilamente do Palmeiras, né? Então a pessoa pode botar uma outra opção. Agora, eu vou marcar apenas uma coluna, vou marcar apenas a coluna 1. Outro detalhe que é importante eu mostrar aqui para vocês é o seguinte: eu não vou demorar em cada jogo o tempo que eu estou demorando na análise desse jogo.
essa primeira análise que eu estou fazendo aqui é apenas para mostrar para vocês o que vocês têm que analisar na hora de vocês marcarem o jogo de vocês. Eu não vou, porque senão eu passaria aqui 2 horas nesse vídeo para poder analisar os 14 jogos dessa forma que eu estou analisando. Eu estou analisando o primeiro para mostrar como vocês devem analisar o jogo de vocês, na hora de vocês marcarem. E no final, eu vou dar um palpite apenas com um duplo, para que vocês, em cima da análise, vocês decidam se vão marcar um jogo simples, ou se vão botar duplo, se vão botar triplo, fica a critério de vocês. Então, portanto, eu não vou aqui fazer análise de todo o jogo nessa profundidade ou com essa demora que eu fiz aqui. Então, nós vamos agora para o próximo jogo. Né? Vamos analisar o próximo jogo, só que vai ser bem mais rápido, eu não vou perder esse tempo todo. Então, o próximo jogo é o jogo 2, que é Fluminense e Vasco. O Fluminense está em oitavo, o Vasco está em 16º. E eu só vou chamar atenção para alguns pontos e vou deixar aí a tabelinha para que vocês façam a análise de vocês depois, para a gente não perder muito tempo. Então está aqui, o Fluminense é o oitavo, o Vasco é o 16º. E a gente olhando aqui o confronto no primeiro turno, o Fluminense é mandante, então no outro turno o mandante foi o Vasco. Veja que o Vasco ganhou de 3-2 do Fluminense no primeiro turno e agora tá é o jogo de volta. O Fluminense vai pegar o Vasco. Então, alguns detalhes que a gente pode observar aqui é que o Fluminense tem 30 pontos, o Vasco tem 25 e está em 16º, vai estar beirando aí a zona de rebaixamento. Alguns detalhes que você pode analisar aqui, ó. O Vasco não é um bom visitante, está aqui, ó. Você tanto pode ver pelo número de pontos que ele marcou, como você pode ver por aqui. Ele só tem 2 vitórias como visitante. E o Fluminense é equilibrado, mais ou menos equilibrado. É um bom mandante aqui. E aqui tem o número de vitórias, empates e derrotas de cada um. Veja que em termos de vitórias eles estão iguais, apesar de que ter uma distância considerável. Mas por quê? Porque o Fluminense empata muito. Você pode ver isso aqui. O Fluminense empata muito. Outra coisa que você pode analisar nessa tabela, como todo mundo joga com todo mundo, é você observar para os mesmos adversários que o Fluminense jogou aqui, o que foi que aconteceu com o Vasco. O Fluminense ganhou, exemplo, o Fluminense ganhou em casa do Vitória. Jogou em casa e ganhou do Vitória 2-1. O que foi que aconteceu no jogo Vasco e Vitória, por exemplo, daqui. Então veja, o Vasco pegou o Vitória fora de casa e deu 4-1, ganhou de 4-1 do Vitória fora de casa. Enquanto que o Fluminense ganhou do Vitória de 2-1. Então isso também é um tipo de análise que você pode fazer. Além disso, você pode analisar aqui o desempenho, né, pelas vitórias e derrotas. Está aqui, ó. O Fluminense está com 5 jogos que não perde, mas só tem 2 vitórias. O resto aqui é empate. E aqui você veja que o Vasco está com 5 que não ganha, 3 derrotas e 2 empates. E também você pode ver isso por aqui, ó. O Fluminense tem o mesmo desempenho tanto como mandante como visitante, já o Vasco é um péssimo visitante. E a gente também pode ver aqui, ó, as vitórias são iguais, o problema do desequilíbrio está justamente aqui. Outra coisa que você pode avaliar aqui é o número de empates. Veja que eles empatam, o Fluminense empata muito. E o Vasco nem tanto, ele perde mais, ele empata menos. Mas veja que ele empata tanto em casa como fora de casa, é quase o mesmo número de empates que ele tem. Então, esse é outro tipo de análise que você deve fazer. E baseado nessa análise que eu fiz aqui, esse jogo eu vou marcar ele como coluna 2. Mas vocês não precisam marcar nada agora, porque no final eu vou dar esse resultado dessa análise que eu fiz. Tá? Então, vamos para o próximo jogo, que é o jogo número 3. Eu estou vendo logo os jogos da Série A. E seguindo a mesma sequência, nós estamos aqui com 2 times do mesmo estado, né, de Santa Catarina, que é o Avaí e a Chapecoense. E veja que o Avaí está aqui, é o vice-lanterna, é o 19º colocado, o Chapecoense é o 15º. O que eu chamo a atenção para isso aqui, além de vocês fazerem essas análises aqui, os desempenhos são parecidos, embora o Avaí está com 3 jogos que não perdem, embora só tenha uma vitória e 2 empates. A Chapecoense está aqui com 25 pontos, 3 pontos a mais do que o Avaí, tem um jogo a menos, que é o jogo com o Corinthians, que o Chapecoense fez uma excursão por aí e não jogou com o Corinthians. Apesar de que você tem um jogo atrasado com o Corinthians, apesar do Corinthians ter perdido agora para o Vitória, você tem um jogo atrasado com o Corinthians, não chega a ser uma grande vantagem, né? Porque o Corinthians está atropelando todo mundo aí. Então isso não chega a ser uma grande vantagem você ter um jogo a menos com o Corinthians, mas tem, né? E surpresas podem acontecer. Então, o que é que ocorre aqui? Na análise que você pode fazer aqui, apesar do Avaí estar em 19º, isso aqui é um jogo caseiro, tá? Avaí e Chapecoense. Então, tudo num jogo desse pode acontecer. Né? E a gente, avaliando aqui, eu já fiz essa análise aqui, já fiz essa avaliação, o Avaí é um time que
ele se dá bem muito mais fora de casa. É só você ver aqui, ó, ele tem 3 vitórias fora e 2 vitórias em casa. E ele tem aprontado algumas por aí. Ele ganhou do Vitória, os dois estavam aí na zona de rebaixamento, mas ele foi lá em Salvador e ganhou do Vitória. E o Vitória vinha de uns 3 resultados positivos. E ele foi lá e ganhou. Então, de vez em quando, ele arma uma por aí. Ó. Como aqui ele empatou com o São Paulo, ganhou do Vitória, empatou com o Santos. Né? Então, de vez em quando, ele arma uma por aí. Empatou com o Corinthians. Então, ele tem se dado bem, muito mais com fora de casa do que em casa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O caso da Chapecoense teve um resultado significativo, que estava numa excursão aí pela Europa, e quando voltou agora, ganhou do Palmeiras em casa, de 2-1. O Palmeiras ainda estava meio abalado pela desclassificação que teve aí, acho que foi não sei se foi Libertadores ou foi Sul-Americano, não lembro, mas eu sei que acabou perdendo para a Chapecoense. Tá? Mas o que importa aqui avaliar é esse desempenho que ele tem aqui, avaliar esse quadro aqui, tá aqui. O Avaí tem 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Chapecoense tem 7 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Em função de ser um jogo entre dois times do mesmo estado, existe uma grande rivalidade. Eu escolhi aqui nesse jogo, eu estou marcando a coluna do meio, nesse jogo 3. Além do mais, eu assisti a alguns jogos do Avaí e confesso a você que o time não joga mal. O time joga bem, e você pensa às vezes até que ele vai ganhar o jogo, que o outro time vai perder e tal, mas acaba ele levando um gol e aí não se recupera. E às vezes acontece um desastre, né? Como aconteceu aqui, que ele levou de 5-0 do Atlético do Paraná. Mas o curioso é que quando você vê o time jogar, você não acha que ele joga tão mal assim. Mas ele está aí na zona de rebaixamento. Então esse jogo aí, por ser dois times do mesmo estado, existe uma rivalidade, apesar da Chapecoense estar melhor. Quer dizer, nem tanto assim, está apenas com 3 pontos na frente, embora tenha um jogo a menos. Mas eu vou de coluna no meio nesse jogo aqui. E aí eu pulo para o jogo 8, porque eu estou fazendo análise logo dos times da Série A. Aí eu vou logo para o jogo 8. O jogo 8 é Flamengo e Atlético do Paraná. O Flamengo é o quinto, o Atlético do Paraná é o sétimo. Agora, se você olhar a pontuação, repara que a diferença não é grande. O Flamengo tem 32 pontos e o Atlético do Paraná tem 30. São 2 pontos de diferença e 2 pontos na tabela de classificação. O que você pode observar aqui é que o Atlético do Paraná é um bom mandante. Ele tem mais pontos como visitante do que como, ou ele é um bom visitante. Ele tem mais pontos como visitante do que como mandante. O Flamengo também não é um mau visitante. Ele tem 18 pontos como mandante e 14 como visitante. E aí você vê o desempenho aqui também, em casa, fora de casa, vitórias, empates. O Flamengo empata muito também, tem 8 empates. Aqui também tem 8 empates do Atlético do Paraná. E aí você, se fizer essa avaliação aqui, o Atlético do Paraná vem de 5 jogos sem perder, está com 4 vitórias e um empate. E se você for analisar, ele ganhou jogos importantes. Ele ganhou do Vasco fora de casa. Ele deu 5-0 no Avaí. Ele ganhou do Palmeiras fora de casa, embora que esse jogo é aquele que eu falei, que o Palmeiras estava com o time reserva. Ele ele ganhou do Bahia de 4-1. É só você olhar aqui que no primeiro jogo, ele levou 6-2 do Bahia, lá em Salvador, e ele deu o troco aqui, só não foi 6-1, mas ganhou de 4-1 do Bahia lá em Salvador. Então ele realmente está com desempenho bom. Ele empatou com o Grêmio aqui, fora de casa, tá? Mas eu não estou muito certo, mas me parece que o Grêmio aqui estava com um time misto. Então ele está com uma campanha muito boa, apesar de ele estar em sétimo lugar. O Flamengo vem, o Flamengo vem aqui com um descontrole aqui, né? Tem 3 derrotas seguidas aqui. Ele começou perdeu para o Santos, perdeu para o Vitória, e aí nessa derrota aqui o treinador foi demitido, né? Ele já está treinador novo. E eu não sei, eu falei no Palmeiras, mas eu acho que quem trocou de treinador foi o Flamengo, desculpe aí, mas eu acho que o Flamengo é que trocou de treinador agora, acho que foi isso mesmo. Então, depois de 3 derrotas, trocaram o treinador, tá? Então, o Flamengo ganhou agora do Atlético de Goiás, mas realmente ele não vinha com um desempenho muito bom, o Flamengo, né? Mas aí o que é que eu estou considerando? Pelo fato do Flamengo jogar em casa e ele estar mais bem colocado do que o Atlético, ele é um bom mandante, né? Se a gente observar os resultados aqui, ó, eles estão muito equilibrados aqui. Apenas o Atlético tem 2 derrotas a mais do que o Flamengo, mas veja que no geral aqui ele tem um desempenho bom. Enquanto o Atlético tem aqui 7 derrotas, o Flamengo tem 5. E olhando, fazendo uma avaliação geral aqui pelo próprio placar, você vê que ele tem goleadas aqui, então ele tem um desempenho bom. Então, para esse jogo aqui, né, como a gente tem que escolher, eu não vou
poder sempre estar botando triplo e tal. Então nesse jogo aqui eu estou escolhendo a coluna 1 do Flamengo, tá? E lá no final do jogo a gente vai fazer isso aqui. Vamos agora para o próximo, que é o jogo 10. Eu estou pulando porque eu estou indo pela sequência da Série A. Então o jogo 10 é Bahia e Botafogo. O Bahia é o 12º, o Botafogo é o 9º. Apesar dessa diferença de 3 posições aqui, você observa que o Botafogo só tem 2 pontos a mais do que o Bahia. O Bahia tem essa particularidade de ser um bom mandante e o Botafogo não é um visitante tão ruim. Repare que como mandante eles são iguais, mas como visitante ele também é melhor pelo menos do que o Bahia. Então você fazendo essas análises aqui e vendo o desempenho do time, você observa que o Botafogo tem oscilado muito, mas o Botafogo está disputando aí, eu acho que é a Copa do Brasil, e também em algumas situações dessa ele entrou com um time reserva, por isso que ele teve alguns resultados desfavoráveis. Mas nessa minha avaliação que eu fiz aqui, levando em conta, você olha também no primeiro jogo do Bahia com o Botafogo, né? Agora o Bahia é o mandante, então antes foi o Botafogo, vejo que o Botafogo ganhou em casa de 1-0, um placar apertado, né? no Rio de Janeiro, e agora o jogo é na casa do Bahia. Então, pela diferença tanto na tabela quanto na pontuação e pelas campanhas que a gente vê aqui, de empates, o desempenho dentro de casa, fora de casa, que a gente mostra aqui, eu optei nesse jogo 10 pela coluna do meio. E devo deixar essa coluna do meio seco, porque a gente tem que arriscar. Alguns jogos você tem que realmente deixar palpite seco. Você não tem, você bota alguns duplos, alguns triplos, mas não dá para cobrir tudo, então tem jogo que você tem que fazer esse tipo de avaliação e ser frio. E mesmo que você faça um jogo mais caro, tem que arriscar. Você tem que pegar um jogo aqui. Então eu acho, pela campanha dos dois clubes, uma boa probabilidade de que esse jogo seja empate. Por isso que eu estou marcando esse jogo como empate. O próximo é o jogo 11, que é a Ponte Preta e o Atlético Mineiro. Fazendo a mesma análise, a Ponte Preta é a 10ª colocada, o Atlético Mineiro é o 13º, diferença de 3 posições, mas se você olhar na pontuação, a diferença é de apenas 1 ponto. A Ponte Preta tem 27 pontos, o Atlético Mineiro tem 26. Agora, o que se chama a atenção aqui é que o desempenho aqui em termos de derrotas são parecidos, até porque a pontuação é parecida. Você olhar aqui, você vê que nos 3 últimos jogos a Ponte Preta não perdeu, embora só tenha uma vitória, que foi em casa contra o Botafogo do Rio de Janeiro, e tem 2 empates. Um empate em casa com o Vasco e um empate fora com o Sport. Então, na primeira, o Ponte Preta agora é o mandante, mas a Ponte Preta como visitante empatou com o Atlético Mineiro lá, em Minas Gerais, certo? Então isso é um resultado importante a ser considerado. E o Atlético Mineiro realmente vem mal. Ele vem aqui oscilando muito, perdendo. Veja que ele está intercalando aqui uma vitória, 2 derrotas, uma vitória, 2 derrotas, uma vitória. Se for por essa lógica aqui, a tendência é de que ele perdesse de novo aqui esse jogo, porque ele realmente não está bem. O Atlético Mineiro está oscilando muito aqui. É um time muito bom, tem muitas estrelas aí, mas o Atlético não está numa situação boa, né? Lembrando que tem Fred lá, mas o Fred, eu assisti os últimos jogos aí, o Fred realmente não está em forma, não tá desempenhando um bom papel, o Robinho também não está muito bem. Então o Atlético Mineiro está nessa situação. Mas apesar disso, como eu disse, a gente tem que optar por alguma coisa. Então o time não vai ficar a vida toda numa situação dessa, só perdendo. É um time grande, tem um elenco muito forte, tá? E como ele é um bom mandante, tá? Um bom visitante, aliás, veja que ele como mandante aqui ele tem 11 pontos, como visitante ele tem 15. Então ele é um bom visitante. Se a gente olhar aqui, ó, ele tem 4 vitórias como visitante, 3 como mandante. E se a gente olhar o lado da Ponte Preta, a Ponte Preta tem 6 vitórias como mandante e apenas uma como visitante. Embora que é um time bom como mandante também. Mas como o Atlético é um time bom como visitante, a diferença não é tão grande. Se você olhar a campanha aqui também, eles têm o mesmo número de vitórias. A diferença está só aqui no empate, né? Enquanto a Ponte teve um empate a mais e o Atlético teve um a menos. Então o Atlético teve uma derrota a mais, aliás, o Atlético está um ponto atrás. Mas mesmo assim, eu acredito no Atlético nesse jogo. Eu acho que o Atlético tem mais time, tem mais jogadores, mais estrelas do que a Ponte Preta. E como eu falei, a gente tem que optar por algumas situações, porque se você olhar direitinho, quando você faz um jogo da loteca, o que é que acontece? Você marca dentro de uma certa lógica e chega lá, faz 8, 6, 7, 8 pontos
Então, por quê? Porque às vezes a gente imagina que esse aqui está em décimo, esse está em 13º, esse vai ganhar. E nem sempre é assim. O de décimo, ele está em 10º lugar, está jogando em casa, vai ganhar desse aqui. E não é sempre assim que acontece. Então você tem que analisar outros fatores, como eu falei aqui no primeiro jogo que o Atlético jogou contra a Ponte Preta. A Ponte Preta empatou lá em Minas, tá certo? Não quer dizer que aqui ele vai ganhar. Uma opção interessante aqui é que eles têm um grande número de empates aqui também, cada um tem 6 empates, mas eu vou, nesse jogo aqui, nesse jogo 11, eu vou marcar Atlético Mineiro. Então você tem também que fazer algumas opções consideradas assim, não muito óbvias, mas precisa ser feito isso. Do contrário, você também, se for marcar só dentro da lógica do que pode acontecer, você vai acabar, se um jogo desse acontecer dessa forma, vai ser tanta gente ganhando que nem vale a pena você ser premiado. E agora vamos para o próximo jogo, que é o jogo 12. O jogo 12 é Cruzeiro e Santos. E o que é que acontece? O Cruzeiro é o sexto colocado, o Santos nós estamos ainda na fase A, o Santos é o terceiro. Mas você aí tem já uma pontuação significativa aqui. O Santos tem 7 pontos à frente do Cruzeiro, mas o Cruzeiro também, como eu falei, vinha disputando torneios paralelos aí, de vez em quando entrava com time reserva. Só que um desses que aconteceu agora foi onde eu me ferrei, porque nesse jogo aqui, por exemplo, você está vendo aqui que o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Sport. O que aconteceu aqui? O Cruzeiro entrou com um time totalmente reserva para preservar os jogadores para o jogo seguinte, que era, não lembro, o Copa do Brasil, o Sul-Americana, o Libertadores, não lembro agora, mas tinha um jogo desse aí. E o Cruzeiro entrou com um time totalmente reserva. O Sport era um time que bem colocado, estava lá na quinta posição. Além do mais, estava com um time completo, não tinha ninguém machucado, todos os titulares, Diego Souza, Rogério, André, o time estava completo, então descansado, eu não tive dúvida, marquei vitória do Sport. Resultado, os reservas do Cruzeiro deram de 2-0 no Sport. É por isso que quando ali atrás eu coloquei a coluna 2 do Atlético Mineiro, é também esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer. Então você vê aqui a campanha do Cruzeiro, com algumas oscilações. E aí, se você vai comparar com a campanha do Santos, olha só o que acontece aqui. O Santos está com 3, 6, 9, 11 rodadas que não perde. Em compensação, tem muitos empates. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 empates. Ele empata muito, o Santos empata muito. Mas está sem perder. Ele tá aí há 11 partidas sem derrotas. Aí a gente olhando por aqui, fazendo essa outra avaliação, a gente vê que no primeiro confronto que o Santos pegou o Cruzeiro em casa, o Santos perdeu em casa para o Cruzeiro, tá? Então isso é um fato a ser levado em conta. Mas veja que no desenrolar das partidas o Santos teve um desempenho melhor do que o Cruzeiro, tanto é que está em terceiro e o Cruzeiro está em sexto. Ele está com 7 pontos na frente do Cruzeiro, mas ele tem muitos empates aqui, né? Então, se a gente também avaliar aqui, o Cruzeiro ele é um bom mandante e o Santos é bom mandante também, mas também não é tão ruim como visitante. Na verdade, ele é melhor como mandante, mas ele tem ganho pontos fora também. É só também avaliar por aqui que ele tem 3 vitórias como mandante, 3 vitórias como mandante, 3 vitórias como visitante, 7 como mandante. E se a gente avaliar o Cruzeiro, ele tem 5 como mandante e 5 vitórias como mandante e 3 como visitante. Mas, no caso aqui, o que a gente deve avaliar ele é mandante, ele tem uma boa campanha como mandante. E como visitante, o Santos também não está mal. Como ele tem 3 vitórias como mandante, tá? Ou como visitante, desculpe. E olhando aqui também essa parte de baixo aqui, a gente vê que o Santos tem 2 vitórias a mais, tem um empate a mais, daí a diferença de pontos. E por esse desempenho aqui, apesar de ter muito empate aqui, e pelo desempenho do Cruzeiro, pela oscilação que o Cruzeiro vem tendo aqui, tá? Apesar de ter ganho esse último jogo aqui, eu nesse jogo 12, eu optei, apesar do Santos ter esse desempenho bom aqui, eu optei pelo Cruzeiro, eu botei coluna 1,
porque eu assisti esse jogo do Cruzeiro e achei o time muito bom. A não ser que quando ele entrar com o time titular, eles não tenham o mesmo desempenho que os reservas tiveram, porque os reservas jogaram muito bem, ganharam o jogo de 2-0, podia até ter ganho demais. Então eu aqui estou optando pela coluna 1 desse jogo 12 aqui, esse jogo do Cruzeiro. Agora nós vamos para a Série B. Então na Série B, eu mostro aqui os times da Série B e também para a gente dar uma ideia da localização, os times que estão disputando aqui. Por exemplo, tem o Oeste jogando contra o Boa Esporte, o Oeste está em 12º, o Boa Esporte está em 8º. A gente tem um outro jogo que é Londrina e Luverdense. O Luverdense está em 16º, aqui beirando a zona de rebaixamento. O Londrina está melhor colocado aqui, está em 9º, está longe da zona de classificação, mas está numa posição bem melhor. O outro jogo é o CRB, que é o 11º, contra o Santa Cruz, que é o 17º, é o primeiro da zona de rebaixamento, é aquele que eu falei. O Santa Cruz está com uma campanha muito ruim. O CRB também começou muito bem, deu uma caída, mas ainda está numa situação boa ainda, está com 29 pontos aqui. Então a gente aqui dá um panorama geral da Série B, da classificação da Série B, para a gente ver onde cada time se situa. E agora nós vamos analisar esses 3 jogos aí, um a um. São os 3 jogos da Série B. Então o jogo 5, né, o jogo 5 da Série B, que é Oeste e Boa Esporte. O Oeste é o 12º colocado, o Boa Esporte é o 8º. E vamos começar olhando o confronto do primeiro turno. O Oeste agora é o mandante, mas quando o Boa Esporte era o mandante, houve um empate. O Oeste foi lá e empatou com o Boa Esporte, lá em Minas. Né? Então, ele empatou e agora é o jogo da volta. Fazendo as outras análises aqui, a gente vê que o Oeste tem 5 derrotas, enquanto que o Boa Esporte tem 6, mas o que a pontuação é a diferença de 3 pontos. O Boa Esporte tem 3 pontos a mais do que o Oeste, e também tem resultados importantes aqui que vocês podem avaliar depois. Mas o Oeste, como mandante, tem um desempenho bom, e o Boa Esporte, como visitante, nem tanto. Né? Tem um desempenho tão bom como visitante. Ele tem apenas 2 vitórias como visitante, enquanto que o Oeste tem 5 vitórias como mandante. Né? Então, é um jogo, já o primeiro jogo inclusive foi empate, a diferença de ponto não é tão grande. Você olhar aqui embaixo também, são times que empatam muito. O Oeste tem 6 vitórias, o Boa Esporte tem 8. Em compensação, esse aqui, o Oeste tem 10 empates e o Boa Esporte tem 7. E curiosamente, a maioria dos empates, não, o Oeste tem 4 empates em casa e 6 fora de casa. E o Boa Esporte tem 5 empates como visitantes. Tá? Então, em função dessa avaliação desses resultados aqui, eu coloquei nesse jogo 5 aqui um empate seco, que lá no final eu vou mostrar no palpite final que eu dou lá no jogo. O próximo jogo da Série B é o jogo 6, é Luverdense e Londrina. O Luverdense é o 16º, portanto está aí beirando a zona de rebaixamento, né, para a Série C. O Londrina é o 9, é o 9º colocado. Se a gente olhar o confronto, o Luverdense está jogando em casa, significa dizer que no primeiro turno ele jogou fora e ele perdeu para o Londrina de 3-1. Está aqui o primeiro confronto deles. Tá? Agora, olhando a campanha, a gente olhando aqui em termos, por exemplo, de derrota, o Luverdense tem 7 derrotas e o Londrina também tem 7 derrotas. É só você ver aqui também. E o que diferencia aqui é que o Luverdense tem muitos empates, tem 9, né? E o Londrina tem menos empates. E, portanto, tem 3 vitórias a mais, tem menos empates. Por isso que o Londrina está numa situação melhor. O Luverdense aqui não é é um bom mandante, né? Quer dizer, ele é melhor mandante do que visitante, mas como ele é mandante, vamos analisar esse dado aqui. E esse aqui, veja que o Londrina é um bom visitante. Ó. Ele tem mais pontos como visitante do que como mandante. E eu assisti esse jogo aqui do Internacional e Londrina, e é curioso que o Internacional fez 1-0, o Londrina empatou e começou a dar sufoco no Internacional, aí de uma hora para outra o Internacional fez 2 gols lá de bola parada, 2 gols de escanteio, eu acho, de cabeça, e acabou ganhando o jogo com 3-1. Quem olha assim, parece que o jogo foi fácil, e não foi tão fácil. Eu assisti esse jogo não foi tão fácil, apesar do Londrina ter perdido de 3-1.
E veja que no jogo seguinte ele deu 4-1, ganhou de 4-1 do Brasil. Então, olhando aqui esse último resultado, apesar dele ter 3 derrotas seguidas, mas veja para quem ele perdeu. Ele perdeu para o América, que é o líder, perdeu de 3-2, e ele perdeu em casa para o Vila Nova. Né? Isso aqui é um pouquinho fora da curva, um ponto fora da curva. Mas ele ganhou, perdeu para o Internacional, como eu disse, fora de casa, nada de anormal, e deu 4-1 no Londrina. Apesar dele ter essas 3 derrotas aqui, o Luverdense ele oscila mais aqui. Se você olhar aqui, ele oscila mais. Então, em função disso aqui, apesar de ter 6 pontos de diferença, como o Luverdense ele joga em casa e ele não é um mandante tão, né, tão ruim, e eu também, considerando esse número de empates que ele tem aqui, ó, o Luverdense tem 9 empates e o Londrina tem 8. Se você somar os dois juntos, eles têm 15 empates, enquanto que as vitórias deles dois juntos dá 13. Então, você vê aqui, ó, o Luverdense empata muito em casa, 5 empates em casa. Apesar do Londrina não ter muitos empates fora de casa, mas nesse jogo 6 aqui, eu optei pelo empate seco. Então, eu estou deixando esse jogo como empate. E vamos agora para o jogo 14, que é o terceiro último jogo aí da Série B, que é Santa Cruz e CRB. O CRB começou bem, depois deu uma caída, e você veja que o Santa Cruz é o primeiro time da zona de rebaixamento. Tá mal, tá aqui, tá 5 derrotas nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. 3 como visitante e 2 como mandante, nesses 5 jogos aqui. E já vinha até numa sequência razoável aqui, apesar de que tinha 3 empates e 2 vitórias, mas de repente começou a perder, tá? E realmente ele não tem essa derrota aqui foi fora de casa, marquei aqui, mas essa derrota foi fora de casa. Mas se você olhar o CRB também não está com desempenho muito bom, apesar de ter nesse tempo aqui, tem uma vitória aqui e um empate, tá? Empate em casa com o Luverdense e uma vitória contra o Guarani também em casa. Mas ele perdeu para o Goiás, perdeu para o Paraná e perdeu para o Ceará lá fora. Tá? O Ceará é um time que está aí na quarta colocação, então não é um resultado anormal, é para perder só de 1-0. Já o Santa não, o Santa está perdendo aqui, perdeu para o Paraná fora de 4-0, perdeu em casa para o Paysandu, que não está bem colocado, perdeu fora para o Juventude, perdeu em casa para o Criciúma e perdeu também fora para o Guarani. Aí, olhando a campanha aqui embaixo, você vê que ele tem 4 vitórias como mandante, 2 como visitante, mas o CRB também não é um visitante muito bom, ele só tem 2 vitórias como visitante. Então, o que é que acontece aqui? O Santa Cruz está com 5 derrotas seguidas, tá? E do mesmo jeito que eu vinha tratando o Corinthians, que ele vinha 19, 20, na verdade 20 partidas sem perder, que eu vinha cercando ele, sempre colocando um triplo, um duplo aberto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz já perdeu demais. Não acredito que ele vai perder o 6º jogo seguido. Tá? Não é, o Santa não é um time pequeno. Se comparado com o CRB, o Santa tem muito mais tradição e tem um time muito mais estrutura do que o CRB. Então eu acredito que nesse jogo o Santa pode ganhar. Mas o que é que eu fiz? Por segurança, como eu tenho que marcar meu jogo, só tem um duplo, e eu botei o duplo nesse jogo. Eu estou marcando coluna 1 e coluna 2. Né? Pela campanha dos dois, o CRB está aqui com 6 pontos na frente do Santa Cruz. Eu estou colocando aqui um duplo aberto. Estou considerando aqui que dificilmente o Santa vai empatar esse jogo. Ou ele ganha ou ele perde. Então esse é o jogo que eu escolhi para botar o meu duplo. É esse jogo 14, que é o jogo do Santa Cruz. E agora nós vamos para a Série C. A Série C, como eu falei, foi no outro vídeo que eu falei, a Série C ela é formada por 2 grupos, grupo A e grupo B. Se você observar aqui, você aqui tem jogo, não sei se está bem representado aqui, mas aqui tem jogos que são... Então nós temos 4 jogos aqui na Série C, e então, como eu falei, nós temos 4 jogos aqui da Série C, e também da mesma forma que eu fiz nos outros casos. Eu mostrei... desculpa, tá aqui, pessoal. Esses times desse lado aqui é o grupo A, isso aqui é o grupo B. É a parte que vai do primeiro ao 10º, e aqui do primeiro ao 10º. São 10 clubes em cada grupo.
Aqui eu tenho três jogos do grupo A e um jogo do grupo B. Então veja que aí eu mostro aqui um panorama para a gente ver quem é o primeiro colocado aqui. Você tem os três primeiros estão na loteria, o Sampaio Corrêa, o CSA e o Fortaleza, sendo que aqui tem um jogo entre CSA e Fortaleza. O Sampaio Corrêa pega o Salgueiro aqui e o Botafogo da Paraíba pega o Confiança, os dois que estão na parte de baixo da tabela, sem muita chance de se classificar, né? Só se classifica 4 e aqui também 4. Então aqui nós vamos agora fazer a avaliação desses jogos e aqui para vocês terem um panorama, aqui, né, eu mostro o total de pontos e os jogos já realizados e o total de pontos de cada um para a gente ter uma ideia do que está, do posicionamento dos times dentro da sua classificação, dentro da sua tabela de classificação. Então vamos começar pelo jogo 4, que é Salgueiro e Sampaio Corrêa. O Salgueiro é o quinto, Sampaio Corrêa é o primeiro. Então o Salgueiro tem chance ainda de ficar entre os quatro, né? Tem chance de se classificar para a próxima fase. Lembrando que na Série C a próxima fase é mata-mata. Aqui não, aqui são dois grupos com 10 times cada um, e esses times jogam entre si em jogos de ida e volta. 4 se classificam e a mesma coisa acontece no outro grupo. Então, só faltam 3 jogos para terminar e o Salgueiro ainda tem chance de se classificar. E aí tem alguns detalhes que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte: o Salgueiro, o estádio do Salgueiro é um estádio não muito bom, mas também creio que o Sampaio Corrêa também o estádio não deve ser dos melhores, então acaba as coisas se equilibrando. O fato é que o Salgueiro conhece o seu estádio, porque ele joga sempre, treina lá e tal. Então isso às vezes dificulta um pouco para os adversários. Mas como o Sampaio Corrêa também não deve ter um time, um estádio também de Copa do Mundo, então ele deve ser similar ao do Salgueiro, portanto ele talvez não estranhe tanto essa diferença. E aí a gente pode começar a fazer a observação, né? Além da classificação, vamos ver em termos de confronto, né? Se o Salgueiro é mandante, então no outro jogo ele pegou o Sampaio Corrêa fora de casa. Então, foi o que aconteceu aqui. O Sampaio Corrêa ganhou de 1-0. Tá? Então, foi um resultado apertado, mas ganhou. E agora o Salgueiro vai ter o jogo de volta. Tá? Em termos de campanha, se a gente olhar aqui, o Salgueiro é melhor mandante do que visitante. E o Sampaio Corrêa é um bom visitante. Veja que ele tem o número de pontos que ele tem como mandante, ele tem como visitante. Então ele é um bom visitante. Ele tem até mais pontos como visitante do que o Salgueiro tem como mandante, né? Se você observar aqui. Além da diferença de pontos que você tem aqui de 20 para 28, a campanha do Sampaio Corrêa é bem melhor, ele é o primeiro colocado. Ele tem 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Salgueiro tem 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. O Salgueiro tem 4 vitórias como mandante e apenas 2 como visitante. O Sampaio Corrêa tem 4 como mandante e 4 como visitante. Além de que, se você olhar para cá, você vai ver que o Sampaio Corrêa está aqui, com 5 jogos sem perder, e uma vitória, um empate e 4 vitórias. Né? Esse empate do Sampaio Corrêa foi com o CSA, lá em Alagoas, em Maceió. E olha que o CSA, ele no momento ele é o segundo colocado, não sei se nesse jogo aí, cara, mas ele estava bem colocado. Então veja que o Sampaio Corrêa é um time bom. E depois ele ganhou em casa do Asa. O Asa é um time lá de Arapiraca, do interior de Alagoas. Está numa situação difícil, está lá na zona de rebaixamento, mas, de qualquer forma, ele ganhou o jogo. Ganhou do Cuiabá, fora de casa de 3-1. Esse time do Cuiabá é o time que mais empata no campeonato. Tem 9 a 10 empates, por exemplo. Mas ele ganhou, apesar de ser um time que joga muito retrancado, ele ganhou de 3-1. E ele ganhou do Confiança em casa, que também não está numa situação muito boa. O Confiança está aí em nono lugar, não tem muita chance de se classificar, mas tem uma vitória importante aqui que é contra o Fortaleza, que ele ganhou de 2-0 em casa. Então veja que ele tem uma campanha, eu diria assim, bastante favorável a ele, se você comparar em relação ao Salgueiro. Apesar de que o Salgueiro é um time difícil quando ele joga em casa. O Salgueiro, só para ter uma ideia, no campeonato pernambucano, ele ganhou de todos os grandes de Pernambuco lá em Salgueiro. Acabou perdendo a decisão num jogo polêmico lá, mas em todos os outros times que ele jogou em casa, ele ganhou. Então é um time
difícil quando ele joga, é um time difícil quando ele joga em casa, tá? Porém, ele não está, a gente fazendo aqui uma comparação com o resultado do Sampaio Corrêa, veja que o Sampaio Corrêa está na ascendência aqui, vem ganhando e ganhando bem, e ganhando de times. Você olha aqui que o Salgueiro perdeu para o Fortaleza fora, não é nada de anormal, vinha com 3 vitórias aqui. Ele ganhou do Botafogo da Paraíba, que não está numa situação muito boa, e ganhou do Asa também, de 2-0, que é um time que está lá na zona de rebaixamento. Mas ele perdeu para o Cuiabá fora. Tá? Então, um resultado que ele poderia ter conseguido um empate aí, uma vitória. E é um jogo que poderia até se dizer, apesar da diferença de pontos aqui, poderia ter um certo equilíbrio aí, mas eu optei aqui em botar a vitória do Sampaio Corrêa pela campanha, pelo desempenho que o time está tendo aqui. Então, nesse jogo 4 aqui, eu coloquei coluna 2. E o jogo 7, esse jogo 7 é Botafogo de São Paulo, que é Botafogo de Ribeirão Preto, que é o quinto, um Tupi de Minas Gerais, que é o segundo. Tá? O Botafogo, ele vinha numa campanha muito boa aqui, se você olhar, ele teve uma derrota aqui, e vinha aqui a 3, 6, 9 jogos sem perder, e de repente ele não tinha perdido, por sinal, até aqui ele não tinha tido nenhuma derrota em casa, aí teve uma derrota fora aqui para o Joinville, depois perdeu para o Botafogo, para o São Bento de Sorocaba, de 2-0 em casa, e depois disso perdeu para o Macaé de 3-2, então já está com 3 derrotas seguidas, ele já está aí com 3 derrotas seguidas, mas é um time forte. Tá? Agora o Tupi, ele está em segundo, tá? Aí fazendo a avaliação da campanha dos dois aqui, ele é melhor mandante do que visitante, o Tupi não é lá um visitante muito bom, ele é melhor mandante também do que visitante, como ele está visitando o time, se você olhar aqui, o Botafogo não ganhou nenhuma fora de casa, mas ele não está jogando fora, ele está jogando em casa, então ele tem 5 vitórias. E já o Tupi só tem uma vitória fora de casa, então também não é muito difícil. Já em termos de empate, um tem 6 e outro tem 5. O Botafogo só tem um empate em casa, mas o Tupi ele tem 4 empates como visitante. Então, nesse caso aqui do jogo 7, fazendo essas avaliações, e como o Botafogo é o mandante, então lá no início ele foi o visitante. Então vamos ver o que aconteceu aqui no jogo dele com o Tupi, o primeiro jogo deles dois aqui. Tupi e Botafogo, vamos procurar ele aqui, tá aqui. O jogo foi 0-0, o Botafogo empatou com o Tupi lá, de 0-0, e agora é o jogo da volta. E aí, em função desse, apesar daqui o Tupi ter 6 pontos a mais, o Botafogo também, por essa campanha que ele teve aqui, e com essas 3 derrotas seguidas, eu acho que ele vai se recuperar, esse time não vai continuar perdendo, até porque, se você olhar até aqui, até a 12ª rodada, onde você tinha 18 rodadas, até aqui ele só tinha perdido uma. E de repente perde 3 assim, não acredito que ele vai continuar perdendo. Então, mas por via das dúvidas, como o Tupi é um time forte, alguém pode até escolher uma outra opção aí. Mas eu coloquei Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai, apesar dessa diferença de pontuação aqui, eu acho que o Botafogo vai ganhar esse jogo. Ele tem um histórico bom aqui, tem boas vitórias, e apesar dessas 3 derrotas aqui, ele vai, eu acho que ele vai ganhar esse jogo, então foi a minha escolha. Esse jogo 7 eu marquei coluna 1. E o outro jogo da fase C é o Fortaleza, um jogo super equilibrado. O Fortaleza é o terceiro, está no G4. O CSA é o segundo. Diferença de ponto, apesar de ser só uma diferença nas posições, mas é uma diferença de 4 pontos. No primeiro jogo em que o Fortaleza pegou o CSA, esse jogo foi lá. Não, o Fortaleza jogou em casa contra o. É porque já está virando aqui o jogo. O Fortaleza pegou o CSA em casa. Não, aqui é o Asa, desculpa. Tá aqui, ó. Fortaleza jogou com o CSA fora de casa e perdeu de 1-0. O Fortaleza perdeu de 1-0 e agora o Fortaleza joga em casa. Então, aí tem também, para quem faz essa avaliação, tem a desforra também, tá? Eu perdi e agora é só obrigado a ganhar. Quer dizer, a matemática não é assim,
mas com certeza o jogador são mais cobrados, vão se empenhar mais, embora que às vezes esse tipo de cobrança às vezes tem um efeito contrário, né? O jogador fica nervoso e acaba não se dando bem. Mas o Fortaleza aqui, ele é um bom mandante. Olhando aqui para o CSA, ele não é um visitante muito bom, se você olhar aqui. Então, fazendo essa avaliação aqui, a diferença de vitória é apenas uma, o Fortaleza tem uma vitória a menos, e como visitante, o CSA tem 2 vitórias. Então, fazendo essa análise aqui, e até olhando ali pela necessidade, não é só pela necessidade, mas ambos aqui estão no G4, né? E basta que eles se mantenham aí, são mais 3 rodadas, mas é claro que quem ganhar tá, praticamente se garante aqui para a próxima fase do mata-mata, que ocorre na fase C. Então, em função aqui da tradição do Fortaleza, e do histórico dele aqui, que não é tão ruim, apesar de o CSA aqui ser melhor, mas como ele não é um bom visitante, e também eles têm um número grande de empates aqui, 5 empates, outros 6, e o Fortaleza tem muitos empates como mandante, tem 4 empates como mandante, e o CSA tem 3 empates como visitantes. Então, nesse jogo aqui, ele tem uma tendência de empate, mas como eu disse, ficaria muito empate nesse jogo. Então, para dar uma equilibrada, eu estou achando que o Fortaleza vai com tudo para esse jogo. Ele precisa ganhar esse jogo para se garantir na, no G4. E aí eu resolvi escolher o Fortaleza. Como eu disse, se a gente for escolher sempre aquele que está em melhor colocação na tabela e porque está jogando melhor do que o outro, está mais bem colocado, vai ganhar, não é nem sempre é assim. Então o Fortaleza tem a vantagem de jogar em casa. Nesses jogos do Fortaleza, o estádio é lotado, a força da pressão da torcida é muito grande. Então eu acho que é uma boa chance do Fortaleza ganhar esse jogo e, portanto, nesse jogo, no jogo 9, eu marquei coluna 1. E agora o jogo 13, também da Série C. Nesse jogo 13, Botafogo da Paraíba, que está em sétimo, e Confiança, que está em nono. Apesar de que com essa pontuação ainda há uma chance remota do Botafogo se classificar, mas não é muito fácil. Confiança está praticamente fora. O Botafogo tem aqui 17 pontos, o Confiança tem 16. Um jogo bastante equilibrado aqui, certo? Embora que, se você olhar o histórico aqui, o Botafogo teve aqui nada mais, nada menos do que 6 derrotas seguidas. Depois teve uma vitória em casa para o Motoclube, aí a gente vê que foi uma vitória apertada, de 3-2. E por último agora perdeu fora de casa para o Remo. Tá? E o Confiança também tem tido uma oscilada aqui, mas se você olhar nos últimos jogos aqui do Confiança, do jogo 4 até o jogo 14, ele só teve empate e derrota. Só veio ter uma vitória aqui, só veio ter uma vitória aqui nesse jogo 15 aqui. Porém, uma vitória expressiva, né? Porque ele ganhou do CSA e o CSA está numa colocação muito boa. Está numa colocação muito boa. Mas, de qualquer forma, olhando para aqui, veja que é muito pouco. Ele só teve, na verdade, 3 vitórias, tá vendo aqui? 7 empates e 5 derrotas. Enquanto que o Botafogo não. O Botafogo tem 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Então, só tem um ponto à frente, mas ele tem, no geral, tem um desempenho melhor. Apesar de ter tido essas derrotas todinhas aqui seguidas, ele, ele tem, né, a possibilidade de ganhar esse jogo. É um jogo que ele está jogando em casa, ele precisa, porque ele ainda tem alguma chance de entrar no G4. Ele só São 3 jogos. Me parece que se ele ganha 2 desses 3 jogos que faltam, ele consegue entrar no G4. E esse jogo 13, portanto, eu escolhi coluna 1. Estou marcando coluna 1 para esse jogo. E pronto. E para finalizar, isso que a gente analisou e que eu venho dizendo para você, coluna 1, coluna 2 e tal, eu estou colocando aqui justamente o palpite, esses palpites que eu vim colocando na medida que eu fui analisando. Repare que eu só botei um duplo aqui nesse jogo do Santa Cruz e CRB. Eu botei um duplo aberto, com vitória do Santa Cruz ou vitória do CRB. Pela campanha do Santa Cruz, com 5 derrotas seguidas, eu acho que ele não vai
empatar esse jogo, ou ele ganha ou ele perde, né? Como o CRB é um time que está muito mais bem colocado, ele tem chance também de ganhar, eu também não podia deixar simplesmente Santa Cruz seco. Então, como é que meu jogo ficou aqui? Eu fiquei com 3 colunas 2, 4 colunas do meio, e eu coloquei 8 coluna 1. Então, cabe a vocês aí fazer uma análise e se quiser botar algum duplo, algum triplo, em cima dessa análise, né, olhando direitinho ali, dá uma paradinha lá no vídeo, quando vocês, para dar uma analisada com mais calma, e ver a campanha, ver o desempenho do time ao longo do campeonato, já que eu coloquei lá todos os resultados do time, né? Derrota, empate, vitória, tudo. Se o time teve uma sequência muito longa de vitória, uma sequência longa de derrota. Às vezes o cara diz lá, o time está 11 partidas invictas, mas de repente tem 2, 3 vitórias ali. Então tudo isso tem que ser analisado. Então, portanto, o resultado do 764 é esse aqui para vocês fazerem, complementar o jogo de vocês. E na próxima semana, aí por volta de terça ou quarta-feira, eu acredito, talvez na terça ou quarta-feira, eu devo estar novamente disponibilizando essa mesma análise para o 765. Tá? Então, espero que vocês tirem um bom proveito desse palpite, desses palpites que a gente deu aqui, e principalmente das informações. A minha preocupação foi muito mais em colocar os dados para que vocês façam a análise particular de vocês, mas para quem não quiser perder muito tempo e tal, e quiser aproveitar a minha sugestão aqui, o meu palpite, eu deixo esse palpite aí. Eu só sugiro que esse jogo aqui dá R$ 2, coloca aí uns 2, 3 duplos, talvez um triplo, dá uma melhorada nisso aí, e você pode ter possibilidade de pontuar, de fazer, de ganhar alguma coisa. Então, obrigado e até o próximo vídeo.